Fala pessoal, tudo na paz? Deus possa estar abençoando vocês, né? Em mais esse dia, essa semana. Eu vim aqui finalizar aquela série de que foram em 4 séries, né? Falando sobre a parábola do semeador e chegamos na última semente, né? Onde Jesus ele ensina que o semeador, né? Semeou a semente numa boa terra, né? Mas antes de qualquer coisa, se você está nos seguindo aí pelo Instagram, comenta, né? Ou coloca algum outro tema que você queira que a gente possa estar abordando e partilhando aí um vídeo. E se você segue a gente ali no YouTube, no canal Tem Que Ter Base, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino para que você possa estar aí acompanhando todos os vídeos que a gente tem lançado. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui em Mateus 13, né? Mateus 13, verso 23, que diz assim: E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é um caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então aqui Jesus já está explicando a parábola, né? Do bom semeador, no caso do semeador, né? A parábola do semeador. Jesus ele está explicando a parábola e aí ele está passando ali para os discípulos. Ele falou de tudo, né? De todas as sementes. Se você pegar aí os vídeos anteriores que eu postei, você vai lá no canal, você vai ver que eu falei de cada semente. E por último ele fala da semente que caiu numa boa terra. E quem são, né? E ele está explicando, né? Ele diz, olha, essa semente que caiu em uma boa terra, esse caso é daquele que ouve a palavra e entende. Então, a semente que cai numa boa terra é justamente isso. A parábola por si só, Jesus já está explicando. É a semente que ouve e entende. O que acontece muito? Muitas vezes a gente, a colocar uma pregação, uma mensagem, né, para escutar, seja no YouTube. Antigamente a gente escutava muita mensagem no rádio, né? Hoje eu não escuto mais, mas ainda talvez alguém que escuta uma mensagem no rádio, na TV, ou então vai no templo e escuta lá a mensagem, participa. Mas se você escuta a mensagem e você não entende, você não é considerado uma boa semente que foi plantada numa boa terra. Então jamais você vai conseguir frutificar para 100, para 60, para 30, conforme Jesus falou. Você tem que ouvir e entender. Então, quando Paulo fala lá em Romanos 12, e ele nos traz, né, dizendo que a gente tem que dar a Deus um culto racional, né, que a gente tem que entoar com entendimento. Então, quando a gente vai para uma reunião, quando a gente vai para um momento de receber, nós temos que estar muito atento a tudo que é falado, por dois motivos. Primeiro, por esse, porque você tem que entender, porque quando você entende, a palavra ela penetra no seu coração. Quando você tem o entendimento, a palavra entra no seu coração e através daquilo ali você consegue frutificar, porque você vai colocar em prática a palavra. Lembra quando o salmista ele fala: a tua palavra eu escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra, quando você tem o entendimento, isso faz com que você não peque contra o Senhor, faz com que você siga os princípios, os ensinamentos que Jesus ele nos deixou. Mas também tem outro contexto. Quando você vai para uma reunião e você não entende, não está atento a entender, você é levado por qualquer palavra. De repente o pregador pode citar ali, falar uma heresia, falar algo que é totalmente contra aquilo que Jesus ensinou, que os discípulos ensinaram, e você vai engolir aquilo ali. Por quê? Porque você não estava atento. Então a gente tem que entender que uma semente, para ela ser plantada numa boa terra, ela tem que ouvir, é o primeiro passo, porque que nem Paulo fala lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do Evangelho. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, o ouvir da pregação do Senhor. Então a gente, para ter fé, a gente precisa ouvir a mensagem. Porque é inevitável isso, não tem como você vai falar com qualquer pessoa. As pessoas vão dizer de fato que creem em Deus porque, né, por algum motivo, porque os pais disseram algo e tal. Mas quando você vai a fundo, você vai ver que tal pessoa ela não acredita, né? Realmente, ela não tem a fé devida no Senhor. Ela diz que crê, aspa, mas ela não faz a vontade de Deus. Então isso é uma fé meio assim,
vamos dizer assim, que não tem sentido, porque quando eu digo que eu creio, né, de fato eu obedeço a isso que as escrituras me ensinam. Tanto que o escritor em Hebreus, ele fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E ele dando, perdão, e ele dando as referências, né, dos heróis da fé, ele vai usar várias pessoas, e quando ele vai citando o ato de cada uma pessoa que de fato usou de fé e agradou o coração de Deus e foi contado como os heróis da fé. Então, assim, nós temos que entender isso. O ouvir é muito importante. O ouvir, o prestar atenção quando nós estamos em uma reunião, o ouvir a mensagem, o querer entender a mensagem é algo muito, muito, muito importante. E aí, quando você escuta, você passa a entender. E o entender a mensagem vai levar você para outra dimensão. O entender o que está sendo ensinado vai levar você para outro propósito. Por quê? Porque você vai passar a ser uma semente que foi plantada em uma boa terra. E agora você vai frutificar. Agora você vai frutificar para 30, para 60, para 100, a depender do propósito que Deus tem com você, a depender do seu desenvolver na caminhada do Evangelho. Então nós precisamos sim ser plantados numa boa terra, mas nós precisamos ouvir e entender. Às vezes as pessoas vão, né? E é muito comum hoje, né? As pessoas irem para as reuniões, as pessoas estão ali muito atentas, as pessoas querem gravar com seus celulares, né? Momento de adoração, de louvor, as pessoas querem anotar, né? É muito importante, né? Você anotar ali tudo certinho, mas às vezes as pessoas estão ali tão perplexas naquilo de filmar, de gravar, de anotar, que passa despercebido às vezes, né? Nos detalhes que está sendo ensinado. Então, quando você lê, quando eu estou aqui lendo, eu não posso ler. Se você lê esse livro aqui sozinho, né? Sozinho como assim, mãe? Sozinho, literalmente, você sozinho lendo ali, você não vai obter um resultado. Agora, quando você lê direcionado pelo Espírito, pedindo a Ele que lhe ensine, que lhe instrua, de certa forma você vai ouvir a voz de Deus e de certa forma você vai entender. Porque nós precisamos ouvir a Deus e nós precisamos entender o que está aqui nas Escrituras, para que nós possamos ter a convicção que nós fomos plantados numa boa terra. Então guarde essa mensagem no seu coração, guarde isso com você, né? Entenda que o Senhor, ele tem um propósito para todos nós. Ninguém veio à terra sem um propósito. Ninguém. Mas você precisa entender que você tem que ser plantado numa boa terra, que você precisa ouvir e entender. E eu digo mais, que nem diz Tiago, né? Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele diz: não adianta só você ler, você tem que ser um praticante. Então nós precisamos, né, ouvir, nós precisamos entender e nós precisamos praticar a Escritura. Então que Deus te abençoe, né? Que o Senhor mova o seu coração nessa semana, que você seja alcançado pela boa mão de Deus. E não esquece, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, curte e fique com Deus diante da vontade dele para a sua vida.